que se percebe em outros países não, porque apesar de pequenas, essas empresas já começam a ter essa estrutura. É importante realmente, quando vocês oferecem para essas empresas esse tipo de contribuição. O que a gente espera realmente, como eu disse no caso do Felipe, que essa contribuição não termine, né, ao assinar a ata com a conclusão do trabalho. Eu acho que é realmente importante, principalmente quando você colocou aqui que a empresa não tinha ali, foi aberta conta corrente. Na verdade, quando se criou dentro da empresa, que se percebe pelo menos dentro do trabalho, que se deu à empresa uma formalidade, né? Não que ela fosse uma empresa informal, mas dentro, você deu a ela com o seu trabalho uma característica, um critério de formalidade, iniciando o fluxo de caixa. Tem alguns detalhezinhos, né? Ajuste aqui, também vou passar para o professor Daniel, que contigo faz as observações. Eu só queria fazer um comentário a respeito, assim, que eu achei interessante, onde tu citas um pouco do teu trabalho, né, ali na página 43, quando começa a caracterizar a organização, a não existência de missão, de valores, de objetivo dentro da empresa. E se percebe assim que há um interesse, há uma percepção da empresa dessa missão, desses valores, né, do que se existe, mas não ficou claro assim. A empresa já passou a estruturar, a definir visão, definir valores, ou a coisa ainda está, né, na ideia dos sócios, dos profissionais dentro da empresa. Não, a gente não tem ainda essa estrutura definida, ou não, vamos sentar aqui realmente, né, foi definido e vai acontecer. Não, nunca foi definido, até os gestores nem sabem o que é isso, essa visão, mas quando o acadêmico questiona, ele faz uma pergunta que na verdade explica, né, o que é visão e missão, aí eles respondem. Porque eles percebem isso, a missão e a visão estão presentes, mas não houve ainda o compromisso de se assumir isso como uma ferramenta dentro da empresa. Quando se questiona, meio que se explica, aí a resposta fica, digamos, correta. E aí, cabe ter como sugestão realmente convencê-los, né? Porque se percebe que essa sugestão deles não está equivocada, não está errônea, ela tem. Só falta realmente o compromisso de formalizar, o compromisso de assumir. E eu acho que isso é importante, né? Se a empresa realmente percebe ou aceitou esse teu trabalho, né? Como eu disse, não só como um trabalho acadêmico, mas como uma ferramenta gerencial, é importante você continuar trabalhando com ela essa ideia, né? Então, formalizar, né? Vamos formalizar essa ideia já desde o início. Acho que a tua ligação dentro da empresa é uma ligação familiar, né? Sim. Então, está ali dentro para justamente dessa contribuição, realmente. Parabéns, cara. Fico bem feliz realmente de encontrar de novo você que não fez. Agora defendendo não mais um trabalho na minha disciplina, né? Mas um trabalho final do curso. E realmente espero que a empresa continue trabalhando e utilizando isso aqui como uma das ferramentas que você possa oferecer. Não há ferramenta, mas uma das. Porque você não fez só o remédio, né? Você fez um conjunto enorme de disciplinas e podem te dar outras ferramentas também para levar esse bom trabalho para frente. Parabéns. Obrigado. Professora Guilherme. Obrigado, professor João, pelas suas considerações. Agora nós acataremos aí e ver se conseguimos melhorar, né, Carlos? De repente, formalizar. Professor André, tens a palavra? Fica à vontade. Parabéns, Carlos, pelo seu trabalho. Sempre importante, como a gente já comentou, levar os conhecimentos adquiridos no curso de administração para dentro das empresas, que vem sempre melhorar a qualidade das empresas e, como já comentei antes, a qualidade da nossa própria economia, da região e tudo mais. Doutor de italiano, né? Tony Stolfi e Angioletti. Dois italianos. Só não acabou em pizza. Bem, uma questão assim, só para vocês avaliarem, né, se é viável ou não, eu faço uma reflexão. Foi zoado. Sempre a questão da implantação. Foi implantado efetivamente? Como é que está o processo? Foi só nesse período de 5 meses, assim. Só nesse período. Houve assim mudança, por exemplo, quando acontecesse um problema, aquele cheque foi dado para quem? Aí poderia ser visto no fluxo de caixa. Mas foi só nesse período mesmo, de 5 meses. Não continuou, então? Não, por enquanto não. Tem que buscar fazer esforços aí para colocar. Então, de repente,
pensasse um termo de implantação, porque aí pressupõe efetivamente a própria implantação, um roteiro de implantação, talvez, de repente fez mais como análise do próprio fluxo de caixa. Por isso que o objetivo geral foi só propor, né? Mas realmente não continuou. Propor a implantação. Então, tem algumas páginas marcadas aqui também, se você dar uma olhada aí nos detalhezinhos. Ali nos objetivos específicos também, de repente, você colocou ali verificar a administração total de caixa da empresa, verificar os problemas, dificuldades de controle de caixa. Você chegou a mencionar isso ali no trabalho, só sugiro que deixe um pouco mais destacado, você está realmente colocando os objetivos específicos, está cumprindo os objetivos específicos. Na parte da final? Isso, você colocou ali, mas sugiro você deixar um pouco destacado, para ficar bem claro o desenvolvimento dos específicos. Uma coisa importante também que eu notei lá no fluxo de caixa, de repente fica como uma... Seria como Não precisa. Fica uma sugestão ali até para a empresa, que você não colocou isso como sugestão, eu sugiro que você coloque como sugestão. A conta da Caixa Econômica Federal, pelo que eu percebi ali, está negativa a maior parte do tempo. Um caixa positivo. Também tem uma olhada nessa conta, porque eles estão pagando juro ali de conta, né, de cheque especial. E tem saldo de caixa. Então, ou seja, mostra que realmente a falta do fluxo de caixa, desse controle de caixa, leva a empresa a ter mais custos, mais despesas. O que não tem nexo. Se ela tem dinheiro, vai lá, falta de alguém olhar, a caixa está negativa, a conta lá, então vamos cobrir. Ficar administrando mesmo. Importante é essa parte aí. E, como você já comentou também, a parte ali do desconto de duplicados, coisa enorme ali. Chegou até a colocar também que os sócios da empresa fazem retirada, ou seja, realmente mostra descontrole total do fluxo de caixa, porque se eles fazem retirada no momento errado, isso aí vai gerar mais desconto duplicado gera juros, né, e também gera saldo negativo no banco, e gera juros também, e às vezes isso poderia não estar acontecendo simplesmente por uma adequação, né? Então realmente mostra quanto é importante aí o fluxo de caixa, né? Mostrar o fluxo de caixa da empresa, que às vezes a empresa está tendo prejuízo, mas simplesmente administrando o fluxo de caixa ela passa a ter um lucro só por conta dos juros que deixa de pagar o dinheiro pego emprestado. Eu já vi vários trabalhos de fluxo de caixa e grande parte desse trabalho mostra exatamente isso, uma retirada inadequada e a empresa paga juros sobre isso, realmente. O fluxo de caixa ali, você colocou ali, conseguiu todas as informações, como é que foi isso? Realmente? Foi feito o possível para conseguir todas as informações. E eu acredito que informações foram deixadas de lado, mas não sei qual, porque viu que escapou assim. Eu fiz o possível para tudo que fosse acontecer fosse registrado. Mas fica aí o modelinho, né, de sugestão para a empresa.